Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Vai com Alma, um podcast feito especialmente para ti, que busca um momento de pausa, reconexão e crescimento interior. Aqui teremos meditações suaves, conversas sobre saúde mental, saúde física e espiritualidade. Também sobre felicidade, bem-estar, autocuidado, amor próprio e práticas que ajudam a cultivar a presença no dia a dia, com atenção, intenção, propósito, compaixão e autocompaixão. Esse é um espaço criado para te acolher, inspirar e te lembrar de caminhar pela vida com calma, mas também e principalmente com alma, de coração aberto para essa vida que é linda porque ela realmente é. Eu me chamo Verônica Hahn e me dedico ao desenvolvimento pessoal com acolhimento, presença e propósito. Eu sou pós-graduada em Psicologia Positiva, a ciência do bem-estar, também sou formada em comunicação e estou realizando agora a minha segunda graduação em Psicologia, que eu estou muito feliz e apaixonada. Hoje, o nosso tema é sobre alimentação saudável. Não sei se vocês já chegaram a pensar, ter consciência, com um propósito de intenção sobre a tua alimentação. Como é que anda a tua alimentação? Eu queria te convidar para pensar de uma forma assim, uma sugestão com acolhimento para que a gente possa pensar juntos sobre a nossa alimentação. Porque se está adequada para o teu corpo, se está saudável e se está nutritiva também. Porque tem uma palavra chamada nutrição. A nutrição também é uma faculdade, também é uma área de conhecimento maravilhosa que eu admiro muito. E a nutrição do nosso corpo, da nossa alma também, através dos alimentos que a gente come, que a gente consome. E a gente pode, hoje, eu estou trazendo um convite para reflexão, um convite para a gente pensar como é que anda a nossa alimentação, como eu falei aqui no início, Se ela está adequada, como é que está sendo, se ela está sendo nutritiva, se tem legumes, se tem verduras, se tem salada, se tem variedade assim, de leguminosas, também de castanhas, de peixes, de azeites, todas essas coisas, E não sei se tu já ouviu falar na dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea ela ficou famosa depois de alguns anos de estudos, de pesquisas na alimentação de uma galera, falar assim de forma sem roteiro, de uma galera que vive lá no Mediterrâneo, do planeta Terra. E é uma dieta bem equilibrada, com uma base em peixes, em azeites, em ômega 3 que existe no peixe, entre outras coisas muito interessantes. E essas pesquisas, esses estudos, mostraram que a população que tem uma alimentação baseada nessa base mediterrânea, eles têm uma qualidade de vida muito maior do que aquela alimentação baseada em ultraprocessados, industrializados, muito açúcar, refrigerantes, por exemplo, embutidos, entre outros tipos de coisas que a gente encontra com facilidade nos supermercados, Mas que não necessariamente sejam mais saudáveis para nós, mais recomendados para nossa saúde. Então hoje eu queria te convidar, nos convidar, isso serve para mim também, fica o convite, para a gente pensar na nossa alimentação. E eu tenho também um convite para uma meditação guiada, rapidinha. Não sei como e onde tu tá me escutando ou assistindo o podcast hoje. Fiz aqui um novo cenário, preparei com a ajuda de um amigo muito querido as iluminações, o novo suporte para o microfone, o nosso difusorzinho de
aromaterapia, que eu adoro também, que você sabe que eu gosto, eu já fiz um vídeo sobre isso no nosso podcast. Alguns livros que eu gosto, que me inspiram. Uma florzinha maravilhosa, muito querida, que ela brotou recentemente. Eu fiquei muito feliz, muito contente com essa florzinha que apareceu como um presente, né? E aqui minhas plantinhas também, que eu amo, as jiboias. E, bom, projetei também a persiana para ficar uma iluminação legal. Espero que tenha ficado, depois eu vou conferir no vídeo. Enfim, já trouxe um pouco sobre as mudanças do nosso podcast, que estou bem feliz com essas atualizações, com essas mudanças positivas, né? E espero que o som esteja chegando bem aqui, que não está tão próximo. Mas vamos lá. Eu tenho um pequeno roteiro aqui ao meu lado que pode ajudar, mas vamos de experiência nova, né? Sem roteiro, para ver como é que vocês recebem, como vocês se sentem assistindo ou ouvindo o nosso vídeo, o nosso podcast. Vai com alma. E como é que é a prática da meditação? É uma prática curtinha. Eu vou ler, tá bom? Respira fundo comigo. Inspira. Expira. Pensa na última refeição que tu fez hoje. Sem julgamento, só com curiosidade. Como você comeu? Estava presente? Estava com pressa? Saboreou? E agora, sem cobrança, pensa, qual é uma pequena escolha de carinho que eu posso fazer comigo na próxima refeição? Pode ser uma fruta a mais, uma salada, menos carboidrato talvez, menos gordura, menos fritura. Pode ser sentar à mesa em silêncio. Pode ser preparar algo com calma, como quem prepara algo para quem se ama. E aqui a gente volta para a nossa introdução do podcast como um convite a refletir e a pensar. Né? Fica aqui o convite dessa meditação também, como quem prepara algo para quem se ama. E se a gente não se amar, né, se colocar em primeiro lugar sempre que possível, né, muitas vezes eu sei que mamães, né, de primeira viagem ou de segunda viagem, não seja qual viagem estejam vivendo, né, mas mamães, eu tô acompanhando algumas mamães bem de pertinho, que eu amo muito, muito, muito elas. Reconheço que muitas vezes é difícil se colocar em primeiro lugar, sendo que a gente tem um filho, uma filha que tá ali precisando dessa mamãe de uma forma muito importante, né? Então, fica aqui o meu convite, sempre que possível lembrar de que a gente precisa se amar, né? Além das pessoas que a gente ama, que a gente coloca no nosso coração, que a gente tem à nossa disposição, assim, que a gente se coloca à disposição, né? Que a gente precisa se colocar em primeiro lugar, sempre que possível, né? Eu coloco sempre que possível porque muitas vezes para algumas pessoas não é sempre possível. Então vamos com compaixão, né? Que é uma outra palavra que eu gosto muito, que também está na introdução do nosso podcast, vai com alma. E então, para quem pode, né? Sempre que possível lembrar, se colocar em primeiro lugar. E como é que é preparar uma alimentação, preparar uma refeição, uma comida para quem a gente ama? É com carinho, né? Com atenção, com propósito, com intenção. Então, é isso, gente. Fica o convite, né, para as próximas refeições serem com intenção e atenção. Propósito, compaixão e autocompaixão. Então é isso. Tem mais muita coisa que eu tinha preparado aqui com um roteiro pra gente poder falar no episódio de hoje. Mas fica a experiência desse primeiro podcast, assim, com um novo cenário, sem nada estruturadinho, sem roteiro, na cara e na coragem. E é isso, tá bom? Eu vou agradecer muito esse episódio de hoje, agradecer
quem tá aqui assistindo ou ouvindo, seja lavando louça enquanto trabalha, enquanto tá acordando, tá indo dormir, enquanto tá parando para comer, né? Então, quem tá parando para comer agora, ouvindo o que eu tô gravando aqui hoje com vocês, fica o convite, né? Principalmente porque hoje o episódio é sobre consciência na alimentação. É tipo mindful eating, né? Um outro episódio que eu já gravei, então fiquei também com convite para quem quiser assistir, buscar esse episódio, tá ali, tanto no Spotify quanto no YouTube. Os episódios anteriores estão lá bem bonitinho para quem quiser assistir. E se esse espaço, estamos chegando no fim do nosso episódio do podcast Vai com Alma. Quero te convidar para escrever aqui nos comentários o que tu achou do episódio de hoje, se já sabia dos benefícios da alimentação saudável. Se esse espaço ressoar com teu coração, eu te convido a seguir o Vai com Alma no Spotify, classificar o podcast com 5 estrelinhas, no YouTube, seguir o canal, curtir o episódio, comentar, compartilhar com quem tu ama e caminhar junto comigo nessa jornada de presença e autoconhecimento. Muito obrigada por estar aqui comigo, onde a gente pode respirar fundo, desacelerar e voltar para onde importa. Para onde? Para dentro. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá e se lembra, vai com calma e também, e principalmente, vai com alma, de coração aberto para essa vida que é linda, porque ela realmente é. Beijo, te cuida e é isso! Se tu ficou aqui até o finalzão, te convido a colocar nos comentários, nem que sejam uma estrelinha, ou 5 estrelinhas, né, que eu peço ali na qualificação, na classificação do podcast, no Spotify. No YouTube também seguir o canal, né? Mas eu te peço para colocar um emoji de pão, pode ser um pão, não carboidratos. Pode ser manteiga, pode ser um café, pode ser um emoji qualquer de alimentação. Fica um convite, né, engraçado assim, espontâneo. Só para saber se você chegou aqui até o final, fica de ideia. Essa é a Lela Brandão, ela faz um podcast dela também, essa brincadeira, né? Quem ficou aqui até o final, as mais, fica ali o convite de colocar um emoji para saber que vocês chegaram até o final do episódio, tá? É isso, um grande beijo, um grande abraço, cuidem, até a próxima. E é isso. Até.